Oi, quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, professora de História. Então, hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o tema da aula de hoje, em que nós iremos falar um pouco sobre um tema muito importante que está presente em toda a história do nosso país, que é a escravidão. Então, quando nós estamos falando de escravidão, nós estamos falando de uma organização que ela está relacionada tanto com a política, quanto com a economia, quanto também com o aspecto social. Então, a escravidão se trata de uma exploração de uma mão de obra a partir desse trabalho que é executado a partir da escravidão. Quando se entende que esse sujeito que está sendo escravizado, ele pertence a algo ou a alguém. É utilizado como sendo uma objetificação deste ser para a execução de diversos trabalhos. Então, o conceito da escravidão está muito voltado para isso, que é quando há uma exploração de uma mão de obra que não é bem remunerada para isso. Então, por isso que é um trabalho escravo. Geralmente, essas pessoas não são pagas por esse tipo de trabalho ou são muito mal pagas, tá certo? Então, o conceito de escravidão está muito relacionado a esse tipo de situação, quando há uma exploração de uma mão de obra. Então, quando nós estamos falando também da escravidão, nós estamos falando de pessoas que estão sendo escravizadas, ok? Então, nós não vamos utilizar o termo escravo propriamente dito, porque ninguém escolhe por livre e espontânea vontade ser escravizado. Então, por isso que nós iremos utilizar falando a partir do termo escravizados, porque é algo que vai para além da vontade dessa pessoa. É algo que muitas vezes ela está sendo obrigada a realizar, ok? Então, já lembrem disso e já coloca no caderno de vocês, tá bom? Lembrem-se sempre de estar com o caderno, o livro de história e o nosso amiguinho lápis. Então, professora, por que a gente vai falar sobre isso, né? Como eu falei logo no início do nosso vídeo, eu já cheguei falando para vocês assim, que a escravidão está presente em toda a história do nosso país. Como assim? Como assim? Exatamente assim, desse jeito. Então, desde que existe Brasil, desde que existe o que nós chamamos de Brasil, no período em que foi colônia, que foi monarquia, que foi república, que foi império, ou até mesmo todo esse momento, existiu formas de escravidão. Na República já não existia propriamente o nome assim já escravidão, porque na República já não era mais permitido. Mas tanto na colônia, quanto na monarquia, quanto no império que foi se instaurado no nosso país, existia sim esse termo chamado monarquia e relacionado também à escravidão. Então, no Brasil colônia teve escravidão? Sim. No Brasil monarquia também teve a chamada escravidão? Sim. E no Brasil Império também teve escravidão? Sim. E quais eram esses sujeitos que estavam sendo escravizados? Eram justamente, em sua maioria, pessoas indígenas e pessoas africanas, advindos então do continente africano, que nós já visualizamos também. Então, boa parte da construção do Brasil se deu baseado na exploração e escravização dos povos indígenas e dos povos africanos. No livro de vocês, especificamente, lá na página 9, nós temos uma atividade, em que essa atividade, ela fala justamente sobre momentos da escravidão, que aí já se busca uma abolição. Porque na atividade, na questão 6, diz bem assim: complete a linha do tempo com o nome das leis contra a escravidão publicadas no Brasil. Então, nessa parte, nós iremos ver sobre algumas leis que são contra a abolição. Como assim? O que isso quer dizer?
Exatamente assim. Leis que são contra a abolição. Opa, corrige essa parte aqui, galerinha. Falei errado, presta atenção. Então, leis que são contra a escravidão são chamadas leis abolicionistas. Vou falar de novo, hein? Para não confundir. Bora lá. Então, olha só. Leis que são contra a escravidão são chamadas leis abolicionistas. Como assim, professora? Leis que são abolicionistas são leis que visam e buscam que essa escravidão não mais ocorra. Como assim? Para que a escravidão, de fato, ela deixe de existir. Então, por isso que nós estamos falando dessa lei que é chamada de lei abolicionista. Então, quando nós estamos falando sobre a primeira lei, que aparece assim, a lei de 1850, eu vou falar um pouquinho para vocês e aí vocês já aproveitam e preenchem junto comigo. Bora fazer assim? Bora lá então. A lei de 1850 é uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, que foi uma lei que ela foi promulgada no ano de 1850. Na data de 4 de setembro de 1850, foi promulgada a lei de número 581, ou também chamada Lei Eusébio de Queiroz de 1850. E no fim das contas, né, então, o que essa lei tem de importante ou tem de relevante para que a gente precise estudar e fazer uma atividade sobre isso? A Lei Eusébio de Queiroz, como eu já falei para vocês, ela foi uma lei do ano de 1850. Então, por ser uma lei que é contra a escravidão, a Lei Eusébio de Queiroz é uma lei abolicionista, ok? Então, quando nós estamos falando de leis que são contra a escravidão, nós estamos falando de leis abolicionistas. Com isso, nós queremos dizer que a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, também é uma lei abolicionista. Então, o que ela faz de fato, né? Então, a Lei Eusébio de Queiroz é uma lei que ela fazia uma repressão do tráfico de escravos africanos, pessoas escravizadas, advindos de partes do continente africano, então, no nosso Brasil, principalmente no nosso Brasil Império, né? Que esse ano de 1850, o Brasil estava no seu sistema político governamental império. Então, essa Lei Eusébio de Queiroz, ela fazia uma repressão contra o tráfico de pessoas africanas. Então, quando nós estamos falando pessoas, é porque nós estamos falando de fato de vidas, são pessoas. Essas pessoas, esses sujeitos que foram escravizados, eles tinham as suas famílias nas localidades em que eles moravam. Eles foram trazidos forçadamente para esse sistema chamado escravidão na construção do nosso país. Então, essa lei Eusébio de Queiroz, ela existiu com uma pressão, principalmente da Inglaterra, para que se fosse caminhando aos poucos para a abolição da escravidão no nosso país. Então, essa lei, Eusébio de Queiroz, ela proibia, ela reprimia o tráfico de pessoas africanas no nosso país. Então, já era um dos marcos para que a escravidão ela fosse proibida. Então, com isso, nós também vemos que durante este período, a Inglaterra ela teve grande influência no nosso país, principalmente com um ato parlamentar chamado Bill Aberdeen, que autorizava a Inglaterra a prender qualquer tipo de navio negreiro, ou seja, navios que faziam parte deste tráfico de pessoas para a escravidão. Então, essa Lei Eusébio de Queiroz é justamente essa proibição desse tráfico no nosso país. Qual foi o nome dessa lei? 1850. Qual é o nome da lei? Lei Eusébio de Queiroz. Ok? Logo em seguida, nós temos assim. Nós vemos a lei que é do ano de 1871,
Que lei foi essa, né? Que também é uma lei abolicionista, ou seja, uma lei contra a escravidão. Então, no ano de 1871, teve-se no nosso país a chamada Lei do Ventre Livre. Ventre é justamente, né, onde fica a gestação do filho e tudo mais. Então, essa Lei do Ventre Livre tornavam livres os filhos de mães escravizadas, que, no caso, esses filhos nascessem a partir de 1871, eles seriam considerados livres. Só que não era apenas assim, não. Nasceu no ano de 1871, vai ser livre. Porque, gente, nós estamos falando de um país escravista. Nosso país, o Brasil, ele é um país escravista. Foi, no caso, um país escravista. Mas ainda hoje nós temos muitos traços do que foi a escravidão. Então, quando nós estamos falando dessa lei do ventre livre de 1871, nós estamos falando que os filhos de mães escravizadas, nascidos a partir dessa data, teriam, então, a sua liberdade. Só que como nós estamos falando de uma sociedade em que nem todo mundo queria a abolição, principalmente os senhores, donos, proprietários dessas pessoas escravizadas, queriam um tipo também de indenização. Indenização porque eles supostamente perderiam aquela mão de obra daquela pessoa que estava sendo escravizada. Então, eles queriam que o Estado brasileiro os ressarcisse de alguma forma. A partir do quê? A partir de uma indenização. Então, além da exploração daqueles sujeitos para a escravidão, ainda teve essa questão da indenização pela concessão da liberdade daquela mão de obra. Porque, gente, olha só, quando se nasce escravo, os filhos que você tem também serão considerados escravizados. Então, aqueles filhos daqueles escravos, daqueles escravizados, daquele mesmo dono proprietário, seriam também propriedade desses senhores, entendeu? Então, assim, a partir do momento em que era concedida a liberdade para esses filhos, esses senhores já não teriam mais essa mão de obra hereditária, no caso, né? Passado de pai para filho. Então, essas pessoas, esses senhores, donos dessas pessoas escravizadas, queriam, então, que houvesse uma indenização pela perca daquela mão de obra. Reflitam sobre isso. Tá legal? Reflitam bastante sobre isso, para que vocês consigam compreender processualmente sobre como que o Brasil está sendo construído, ok? Mas não era apenas isso. Não era apenas nascer, era considerado livre, pagaria uma indenização para esses senhores de escravo. Muitas vezes, esse tipo de indenização vinha de qual forma? As meninas, no caso, as meninas que nasciam na condição de livres, né? Elas ainda trabalhariam por um período de tempo, cerca de 16 anos, para os seus senhores. Aí, a partir dessa idade, depois dos 16 anos, que aí sim, elas seriam consideradas livres. E os meninos, no caso, né, os homens, que nascessem a partir dessa data de 1871, trabalhariam até os seus 21 anos e aí depois seriam considerados livres, entendeu? Então não é só assim, bastou nascer em 1871 que vai ser livre. Tem esses outros critérios. Quais são? A indenização, as meninas trabalhariam até os 16 anos e os homens, meninos, trabalhariam até os 21 anos. Só que assim, professora, e aí? Chegou aos 16 anos, chegou aos 21 anos, agora vai ser livre? Não é tão bem assim, né? Porque olha só, galera, se a liberdade ela é concedida sem um projeto que garanta uma estrutura para aquela pessoa ter uma outra condição de vida, uma melhoria da sua qualidade de vida, essas pessoas vão recorrer ao quê? Para poder trabalhar, para poder comer, para poder se vestir. Entendeu? Porque não foi assim, olha, vamos conceder aqui a sua liberdade e a partir disso você vai viver sua vida. Só que vai viver sua vida como? Se essas pessoas não teriam, então, algum tipo de trabalho digno, não teriam uma moradia, não teriam uma alimentação.
Então, essa liberdade foi sem uma inserção social, sem uma medida reparadora para que tivessem um outro tipo de vida, para que conseguissem sobreviver para além da escravidão, entendeu? Então, o que aconteceu? Boa parte desses homens, mulheres e meninas jovens com seus 16, 21 anos, mesmo tendo a chamada concedida liberdade, ainda assim continuavam trabalhando para esses senhores, porque não achava outra via na sociedade. A marginalização era muito grande, entende? Então, além disso tudo, dessa marginalização social, o aspecto da escravidão no nosso país, ele também está relacionado à cor. Então, essa cor também é um marcador social neste período do Brasil Império, entendeu? Então, essa lei do ventre livre, ela é um avanço, de certo modo sim, mas não é tão avanço assim, porque não dá estrutura para esse sujeito. Precisa ter estrutura para que, de fato, tenha uma transformação social. Ok? Depois disso, nós temos uma outra lei. Depois, nós temos o ano de 1885. O ano de 1885 foi promulgado no Brasil a lei abolicionista chamada Lei do Sexagenário. Lei do Sexagenário. Essa lei do sexagenário era uma lei que concedia liberdade para pessoas acima, pessoas escravizadas, acima dos seus 60 anos. Só que, peraí, por que que essa lei é um buraco que muitas vezes não resolveu muita coisa? Porque, gente, olha só, nós estamos falando de pessoas que foram escravizadas a vida inteira. A vida inteira. Supostos e em diversas outras condições. Há uma alimentação que não era tão saudável, dormiam em locais que não eram assim confortáveis, não tinham lazer, essa coisa toda que a gente sabe e entende como que é lazer. Eram condições de escravidão, era um trabalho muito relacionado ao sol, à força, muita energia corporal gasta e investida nesses tipos de trabalho. Então, assim, quando nós estamos falando de trabalho escravo, é um trabalho muito cansativo e explorador. Isso quer dizer que essas pessoas não conseguiam viver muito tempo porque elas não tinham muita qualidade de vida. Então, por que essa lei do sexagenário acaba sendo essa coisa que não resolve muito, né? Justamente por conta disso. Porque qual pessoa em condição de escravidão vai conseguir chegar aos seus 60 anos, vivo ou com saúde? Vai desfrutar do quê? Vai trabalhar com o quê? Vai ter o quê? Porque não tinha uma espécie de aposentadoria ou de reparação social, entende? Então, quando nós estamos falando dessa lei do sexagenário de 1885, nós estamos falando justamente disso, que foi uma lei que tornava libertos, pessoas escravizadas maiores de 60 anos. Só que nem todo mundo conseguia chegar a 60 anos. Era muito, muito, muito raro. Entende? Então era algo muito difícil de se acontecer. Então essa lei era benéfica para quem? Apenas para os senhores. Para os senhores, donos, proprietários dessas pessoas escravizadas. Ok? Então, aí logo depois nós vemos um outro tipo de lei, que é a lei do ano de 1888. Que é uma lei que ela vai chegar aí beirando a nossa república, né? Em que essa lei de 1888 é a chamada Lei Áurea, que é a lei que torna livres todas as pessoas escravizadas no nosso país. Como assim? Exatamente assim. Todas as pessoas que eram escravizadas no nosso país tornariam-se livres a partir dessa data de 1888, que é a Lei Áurea, a lei de abolição da escravidão. E essa Lei Áurea, ela tornava livre, essa Lei Áurea, ela tornava livre todas as pessoas que estivessem em condição de escravidão
no nosso país. Só que assim como as demais anteriores que nós acabamos de ver, não foi concedida uma estrutura para que essas pessoas que ainda eram escravizadas tivessem uma melhoria de vida. Então, não tinha estrutura, não tinha um trabalho digno, igual como a gente consegue ver, né? Um trabalho com carteira assinada, com auxílio saúde, auxílio alimentação, essas coisas todas não tinham. Auxílio acesso à escola, tudo mais, não eram tipos de acessos que ainda teve. Então, assim, foi uma lei para poder, inclusive, sob pressão de outros países, né? Porque o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo. O Brasil foi um dos últimos países a abolir essa escravidão. Então, por isso que nós estamos falando isso de uma forma bem frisada mesmo, porque isso é uma vergonha mesmo. E ainda hoje tem muitos traços do que é a escravidão, de como que isso constrói essa identidade do que é o Brasil, do que é um conceito de Estado. Então, por que que hoje existe as chamadas cotas raciais? Por que que hoje existem as chamadas ações afirmativas? Por que que hoje existe vagas específicas para pessoas negras? Por que que hoje existe essas cotas em concursos, em universidades? Justamente porque o Estado está tentando fazer uma forma de reparação dos danos causados à vida dessas pessoas e às suas futuras gerações, entendeu? Então, o Estado ele está tentando fazer essas formas de reparação social dessas pessoas que foram marginalizadas, criminalizadas e desumanizadas a partir da escravidão, tá certo? Então, quando a gente passa a estudar sobre escravidão, nós estamos falando do que é a formação do nosso país. Por isso que é importante a gente entender que essas leis foram apenas, caminhando passo a passo. E assim, além dessas leis, além das pressões internacionais de outros países, nós também tivemos as chamadas rebeliões, revoltas, movimentos sociais internos dentro do nosso país que buscavam ali também, né, a chamada abolição da escravidão, que já foram, inclusive, alguns dos movimentos e revoltas que nós vimos na aula passada, lembram aí? Então, esses movimentos que nós estudamos na aula passada também falam um pouco sobre isso, né? Que aí são as chamadas revoltas e revoluções que nós estudamos. Então, quando a gente estuda sobre escravidão, nós tentamos entender como que o nosso país foi construído econômica, social e politicamente. Não tem como a gente falar do desenvolvimento do nosso país sem escravidão indígena e também a escravidão dos povos africanos, ok? Lembre-se disso, preencham essa parte da atividade. E o que mais que vocês irão fazer? Logo acima tem bem assim, olha, localize no diagrama a seguir os nomes das revoltas regenciais. Então, vocês vão fazer aí esse caça-palavras também, que está na página 9 do livro de vocês, tá bom? Usem esse tempo de agora para preencher esse caça-palavras e também terminar de preencher esse quadro sobre essas leis contra a escravidão que nós acabamos de explicar. Fiquem bem, beijo, vejo vocês até logo!